Então, depois que vocês viram essas 5 imagens, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, eu gostaria que vocês escrevessem e depois encaminhassem para a professora Elizabeth Flor, é a seguinte: qual a primeira impressão que você teve ao olhar para as imagens expostas naquelas figuras que eu encaminhei para vocês? Qual foi, quando vocês olharam aquelas figuras ali, qual foi a impressão que vocês tiveram? Tá? E a segunda pergunta é: após entender a disposição dos objetos na sala de aula, o que você sentiu vontade de fazer? Justifique a sua resposta. Então, depois que você respondeu as suas perguntas de acordo com as suas com o seu sentimento, com a sua vivência, desculpa, você teve uma vivência ali. Então você vivenciou uma sala de aula, né, com aqueles objetos, cadeiras viradas, guarda-chuva preso no, no quadro negro, uma lixeira em cima da mesa do professor, e você deve ter tido um mal-estar. E aí a pergunta que eu faço em seguida é: o que você fez a partir daquilo ali? Como, diante do que você se sentiu, o que você fez? E eu acredito que vocês tenham pensado: nós precisamos organizar a sala de aula para que assim possamos ter a aula. Exatamente. Esse o jeito que muitas pessoas chegam ao CAPS por questões de transtornos mentais e comportamentais, pelo uso e abuso de substâncias psicoativas. Elas chegam desorganizadas. E, fazendo um contraponto aqui, o termo transtorno, né, no idioma inglês significa desordem. Então, para nós chamar alguém de transtornado, passa a ser até um termo pejorativo. No entanto, na tradução para a língua inglesa, significa desordem. E precisamos entender e passar para as pessoas que nós atendemos que elas estão apenas desorganizadas, né? E o CAPS, o que tem um serviço biopsicossocial, partindo também dos cuidados médicos e da enfermagem, justamente para auxiliar essas pessoas na sua organização. No CAPS AD de Palhoça, onde eu trabalho, eu faço atendimentos individuais e atendimentos em grupos. Eu vou começar falando dos atendimentos em grupos, então eu faço parte de um grupo chamado Grupo Terapêutico Prevenção à Recaída. E esse grupo aí foi pensado por mim, que sou psicólogo, e pela farmacêutica Alexandra Becker. E no primeiro momento o nome do grupo se chamava Grupo Desintoxicação, porque nós acreditamos que, assim como existe a intoxicação orgânica provocada pela substância psicoativa, também existe uma intoxicação comportamental, justamente de acordo com os hábitos e costumes que as pessoas acabam envolvendo na liturgia do uso. Então, esse grupo Prevenção à Recaída, nós apresentamos, ou nós dispomos de 10 encontros. E os 10 encontros dizem respeito a quê? O primeiro encontro chama-se adesão ao tratamento. Então é colocado para eles tudo o que acontece no tratamento. Então a frequência, a necessidade de ser assíduo, os atendimentos individuais, vamos falar também sobre os atendimentos em grupo, vamos falar também da medicação, que muitas medicações que nós trabalhamos no CAPS, elas levam de 15 a 26 dias para causar o efeito que o médico precisa. No segundo momento, o segundo encontro, é a interação medicamentosa. Então nós orientamos as pessoas que iniciaram o tratamento medicamentoso justamente para não fazerem o uso concomitante ou o uso no momento ou no mesmo dia que forem fazer ou já fizeram uso de bebida alcoólica, justamente porque vai atrapalhar o andamento do tratamento psicofármaco. O terceiro encontro, nós trabalhamos a questão do auto-perdão. Então as pessoas vêm com aquela corrente, arrastando aquela corrente de mágoas, de mal-estar, e nós então conversamos com ela que, para o primeiro momento, para que elas consigam aceitar
o tratamento e se aceitar no tratamento e aceitar as coisas boas que virão, elas precisam o quê? Fazer o exercício do auto-perdão. No quarto encontro, nós conversamos com ele sobre a construção de muros. Então, muitas pessoas constroem muros para se isolar da sociedade, colocando a culpa somente na substância. Então, se elas entendem que se elas estiverem afastadas, longe da substância, elas não terão nenhum risco. E acontece o que? Elas passam a se fazerem cárceres privados. Então, elas não saem de